Antes de mais nada, eu queria agradecer a professora Cíntia pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria muito de, quando eu tinha 15 anos, 15, correto? 15, que eu tivesse tido uma aula como essa. Eu não tive nenhuma aula sobre isso, na escola, pelo menos. E vocês têm muita sorte de que esses temas estejam sendo trazidos por um professor que tem tanta sensibilidade e conhece tão bem essa realidade, pelo menos, quer trazer e quer expor vocês a isso tudo. Então, de fato, vocês têm muita sorte de estar tratando desse tema já aí na escola. Por que eu digo sorte? Porque não tem, em nenhum momento da história, uma época em que não houve migração. Não há. Né? A história das migrações é a história do mundo. Ela é a própria história do mundo. Então, a gente achar que hoje está acontecendo uma invasão, que hoje está acontecendo um fluxo, é verdade, ele é muito intenso. Mas a história das migrações, a história da fuga de pessoas escapando, basicamente, de repressão, da violência, de uma guerra, ela faz parte de todos nós. Eu gostaria que vocês pensassem só uma coisinha, e aí não é uma questão de refúgio ou não refúgio, mas eu gostaria de perguntar para vocês, perguntar para levantar a mão, quem acha que tem um nome brasileiro, um sobrenome brasileiro no seu nome? Ninguém, né? Eu também não. Né? Meu nome é libanês. Tenho certeza que tem italianos aí na sala, tem japoneses, tem espanhóis, tem portugueses. Ou seja, nós sequer somos daí. Ou somos, claro que somos. Né? Claro que somos brasileiros. Mas alguém na nossa família não era dali. Não é daí. Né? Qual foi a história que levou o teu bisavô, o teu avô, o teu tataravô a, a migrar? Foi só uma aventura, eu vou conhecer o Brasil? Ou foi uma situação de penúria, uma situação de pobreza, uma situação de fuga, uma situação de guerra? O que é que aconteceu? Então, quando a gente fala de migrações e de refugiados, eu acho que a gente sempre tem que olhar para a nossa própria família. Voltem para casa e perguntem: como é que foi mesmo que a gente veio parar aqui? Como é que é mesmo que eu sou brasileiro? De onde veio essa história? Então, nós todos somos imigrantes. Essa é a constatação. Né? Eu sempre, inclusive nas minhas redes sociais, eu escrevo: eu sou neto de imigrantes e pai de imigrantes. Né? No caso, meus dois filhos são são paulinos e moram na Suíça. Então, mais imigrante do que isso não tem, né? Estou brincando aqui, mas obviamente é uma constatação de que o fluxo é real. Agora, qual é a diferença de hoje? E aí, certamente, a professora já colocou esses dados para vocês, essa situação. Nós temos, e esse é o relatório que acabou de ser publicado agora pela ONU, mostrando que até maio desse ano existiam 120 milhões de refugiados e deslocados no mundo. Refugiados são aqueles que, de fato, são reconhecidos como alguém que sai do seu país por conta de uma perseguição, de uma violência, de uma guerra, e recebe, do outro lado, um acolhimento como refugiado, e também tem os deslocados, como, por exemplo, o caso dos haitianos no Brasil, que nem sempre são colocados como refugiados, enfim, tem todo esse grupo. 120 milhões é o maior número que nós já tivemos. Então, é de fato uma crise, é de fato um fluxo de uma proporção extraordinária. Se fosse um país, era basicamente o tamanho do Japão, né, em termos de população. Então, é gigantesco o número de refugiados e deslocados que existe pelo mundo. Mas não vamos cair nesse conto
de que o fluxo significa uma invasão dos países ricos pelos países pobres. Não. Os números deste ano confirmam o que a gente já sabia nos últimos anos. 75% dos refugiados e deslocados estão em outro país pobre. Não estão na Alemanha, não estão em Londres, não estão aqui na Suíça. Estão em outro país pobre, né? O que significa que vivem uma situação extremamente precária, né? Então, estão em Roraima, estão no Quênia, estão no Irã, estão no Paquistão, estão, no caso ali do Rohingyas, estão entre o Mianmar e Bangladesh. Ou seja, não é verdade que está acontecendo uma invasão dos países ricos, brancos, cristãos. Se tem alguém que pode dizer que tem uma invasão, são os outros países em desenvolvimento, os outros países pobres. E aí a primeira desinformação que a gente tem que desmontar, né? Então, principalmente pela extrema-direita globalizada, né? E aí desde os europeus até os bolsonaristas, passando pelo Milei e todos os demais, dizendo que existe uma ameaça ao cristianismo por conta desse fluxo e que, portanto, isso é algo muito perigoso. É tão perigoso que a gente deveria fechar as nossas fronteiras. Tem alguns pontos que é fundamental a gente entender. Em primeiro lugar, a questão do refúgio. É um pacto, é um acordo que todos os países assinaram e que, portanto, os países têm obrigação de cumprir. E qual é? De você acolher e, pelo menos, você quer construir um muro na tua fronteira, ele precisa ter pelo menos uma porta para que o refugiado possa bater a essa porta e dizer: eu estou sendo perseguido, ou do outro lado existe uma guerra, e eu estou aqui não porque eu quero, mas porque justamente eu preciso passar pelo outro lado para sobreviver. Então, esse é um ponto fundamental que a gente precisa entender do desmonte dessa desinformação. O outro, como eu já falava, era a questão de que existe uma ameaça ao cristianismo, aos europeus, e aí é curioso porque tem brasileiro que acha que é europeu, e aí que adota a mesma fala. E aí você tem um contexto também maior, que é justamente o de se perguntar qual exatamente é o comportamento de alguns países em relação aos países em desenvolvimento. Então, o que eu quero dizer para vocês, e essa é uma introdução rápida para a gente começar o debate, para ouvir as perguntas de vocês, e eu poder seguir um pouco do roteiro que vocês colocaram nas perguntas, que, por sinal, estão muito bem colocadas. A gente não pode ter medo de falar em migração e em refúgio, porque nós somos o produto disso tudo. Nós somos. Se tem alguém que precisa falar sobre isso, somos nós. Sem medo, sem preconceito, sem algum tipo de ar de superioridade. Vamos lembrar, talvez alguns dos nossos avós foram tão miseráveis quando chegaram ao Brasil que não acreditariam que a gente estaria aqui num Zoom ou numa plataforma, na escola com carteira, etc., falando do futuro, estudando o que nós mesmos passamos. Então, a gente precisa ser muito consciente de que a história dos refugiados, ela também é nossa história. Nós temos um imperativo moral, não só de estudar isso, compreender e entender que não só ela é uma realidade hoje, mas ela não vai acabar, né? Em algum outro momento da história, ela também vai existir da mesma forma. Então, não há nenhum tipo de ilusão de que a gente pode controlar os fluxos migratórios, que nós podemos simplesmente barrar esse fluxo e aí o problema está encerrado. E aí eu queria colocar para vocês, não sei se foi o capítulo que vocês leram, mas duas situações que aconteceram aqui na Europa que são muito ilustrativas de como é complicado falar disso. Primeiro delas, bom, na verdade as duas aconteceram na Alemanha. Quando
a primeira onda da Covid aconteceu, as fronteiras na Europa foram fechadas. E aí, na Alemanha, descobriram que, ao fechar as fronteiras, não tinha ninguém para fazer plantio, porque era o começo da primavera. Não sei se vocês se lembram, era 2020, entre fevereiro, março, abril, começo da primavera europeia. Aí eles se deram conta, os europeus se deram conta, que não tinha nenhum, vou falar uma palavra aqui absolutamente incorreta, mas para colocar vocês no contexto, não tinha nenhum boia fria para fazer o plantio, né, nos campos da Alemanha. Se não tinha ninguém para plantar, que colheita ia ter a Alemanha em 2020? E se não colhesse, que produção agrícola ia acontecer? E sem produção agrícola, que paz social existe? Nenhuma. Né? E aí o que fez a Alemanha, com tanto mal-estar em relação ao fluxo migratório de refugiados? Organizou voos da Lufthansa para ir até a Romênia e buscar trabalhadores para levar aos campos da Alemanha para fazer o plantio daquele ano. Porque, claro, as fronteiras estavam fechadas, eles não podiam cruzar, né? E, de fato, era a primeira onda da Covid. Então, olha só, há tanta resistência em relação ao fluxo migratório, mas será que essas economias param de pé sem esse trabalho, sem essa mão de obra? Esse primeiro ponto. E uma segunda historinha também, que foi muito simbólica. Simbólica não quer dizer irrelevante. Simbólica porque ela representa muita coisa. Simbólica foi quando a vacina contra a Covid-19 chegou, e aí talvez vocês não tenham noção, mas na Europa não há mais campanhas de vacinação em massa, muito menos para adultos, porque muitos dos temas de saúde estão resolvidos ali, já no pediatra. Né? O pediatra resolve, ou a rede de pediatria já resolve, porque todos nós, quando somos pequenos, já somos vacinados e, basicamente, não há uma campanha, não existe o problema, ou não existia, né? Curioso, nenhum problema e nem a estrutura de vacinação na Europa para adultos. Quando vem a Covid e quando chega a vacina, eles descobrem, também na Alemanha, que não há mão de obra suficiente para vacinar todo mundo. Não tem enfermeira, não tem médico para vacinar 80 milhões de alemães. 2 vezes. Não uma só, né? 2 vezes. Ou 3, agora, 4, etc. E aí o que eles fazem? O governo, começa a colocar cartazes nas ruas, nas redes sociais, em todo lugar, falando assim: refugiados, se vocês tiverem uma educação médica ou de enfermagem dos seus países de origem, se apresentem. Nós estamos precisando de enfermeiros e médicos para aplicar as vacinas. Olha só. Então, calma aí. Quando eles chegaram, esses refugiados, o diploma deles não era reconhecido. Ah, não. Lá no país de onde você vem, o curso de medicina não é como o nosso. Né? Portanto, você não tem uma equivalência do seu diploma automática aqui na Alemanha. Você vai ter que praticamente fazer a faculdade de novo. Mas quando chegou a Covid e quando ficou claro que precisava de gente para ser vacinada, aí olha só que surpresa, eles foram recorrer justamente aos refugiados e aos imigrantes que não tinham seu diploma reconhecido para que eles ajudassem na vacinação. Eu mesmo aqui na Suíça, isso também aconteceu, na Suíça, na minha segunda vacinação, era uma afegã que estava me vacinando. Eu achei espetacular, porque, obviamente, a história, você imagina a história dessa moça, a volta que deu na vida dela, ela, de repente, ser mão de obra, ou pelo menos instrumento, infraestrutura da vacinação de um povo rico, né? Que não tinha mão de obra suficiente para fazer isso. Então, essas são histórias que fogem dos números, estão muito além dos números
e que eu acho que são essas histórias que a gente precisa aprender a ler. Os números são fundamentais, senão a gente não sabe o tamanho do problema, né? Não há nenhuma dúvida de que os números precisam ser avaliados, mas sair dos números e conhecer os rostos, as histórias, os dramas, as complexidades dessas histórias, elas são basicamente uma parte fundamental para a gente entender o processo migratório, a história dos refugiados. E aí eu queria só completar com uma história também que eu sempre fico entre emocionado e com um certo sorriso. Tem uma lojinha aqui na ONU, né? A ONU tem uma lojinha de, né, souvenir, de bandeira, de caderno com o símbolo da ONU, com chapéuzinho, etc. E tem camisetas do Acnur. O Acnur é a agência da ONU para os refugiados. E aí tem duas camisetas que são espetaculares. Uma é a cara do Einstein, é só a cara dele. E atrás está escrito: eu também fui um refugiado. E a outra é uma camisa amarela com uma cara verde, ou seja, a bandeira do Brasil. Também atrás está escrito: eu também fui um refugiado. E a cara é do Gilberto Gil. Então, isso é o que está. Se você chegar na lojinha da ONU hoje, você tem essa camiseta do Gilberto Gil dizendo: eu também fui um refugiado. E você tem o Einstein dizendo: eu também fui um refugiado. Então, agora vamos passar para a parte das perguntas. São muitas, então, se a gente conseguir dar uma brevidade um pouco maior nas respostas, obviamente sem pecar pelo aprofundamento. Aí eu vou começar a chamar os alunos para virem aqui, eles vêm, perguntam, e aí depois você responde. A gente só está com um problema que não dá para falar junto quem pergunta com você, tá? Para não dar aquele problema de áudio. Então, a Cora vai fazer a primeira pergunta, a Dulce. Oi, tudo bem? Eu vou fazer a primeira pergunta. Em seu livro 10 histórias para tentar entender o mundo caótico, você diz que a miséria não é uma fatalidade e que quem morre de fome hoje no mundo morre assassinado. O que você quer dizer com isso? Qual é a dimensão desse enorme problema? Ótima pergunta. Por que eu digo não é uma fatalidade? Porque, olha só o que aconteceu. A gente fala, não, mas erradicar a pobreza, nossa, deve ser muito difícil, deve custar muito dinheiro erradicar a pobreza no mundo. Não é. Quer dizer, claro que é difícil, tanto que a história está aí mostrando que nós estamos há 2024 anos, pelo menos, só depois de Cristo, lutando contra a pobreza, sem contar, obviamente, os milhares de anos anteriores, e ela não consegue ser erradicada. Mas por que eu digo isso? Porque o mundo tem recursos para erradicar a pobreza. E aí vamos só olhar para um gasto, que é um gasto que foi anunciado para o ano, na verdade, do ano passado, 2023. O mundo gastou em 2023 2 trilhões e 500 bilhões de dólares em armas. 2 trilhões e 500 bilhões de dólares. Em português, isso dá mais de 10 trilhões de reais, certo? A falar, é muito dinheiro, mas será que é suficiente para erradicar a pobreza? Então, se não é suficiente para erradicar toda a pobreza, vai ser se a gente usasse um ano só de gastos em armas para erradicar a pobreza, a gente teria chegado muito perto de erradicar a pobreza. E aí, por quê? Porque os dados, e são cálculos que são feitos, que mostram que, por exemplo, no caso de Jeffrey Sachs, que é um economista americano, que fez um cálculo mostrando que se o mundo gastasse todos os anos 140 bilhões de dólares por ano durante 20 anos para erradicar a pobreza, o mundo teria conseguido fazer isso. 140 bilhões de dólares, claro que é muita grana. Claro que é muita grana. Todos os anos durante 20 anos. Muita grana, sem dúvida nenhuma. Mas olha só
Só no ano passado, o mundo gastou em armas nucleares 100 bilhões de dólares. Então, calma aí. Com 100 bilhões das armas nucleares, mais 40 bilhões por ano, estaria resolvido. Sim. Então, não é uma fatalidade o fato, a existência, basicamente, a continuação da pobreza. Mas tampouco é uma fatalidade a sua produção. Né? A desigualdade, a produção da desigualdade, ela também não é uma fatalidade. Ela é o nosso sistema. O nosso sistema gera essa situação. Então, ela não é nem na sua origem uma fatalidade, ele é um sistema, e nem na solução. Ela existe. Né? Então, por que eu insisto nesse ponto? Porque às vezes a gente coloca esses temas como temas impossíveis. Isso é impossível. Não, não é impossível. E aí não é para defender o regime comunista chinês. Não estou aqui para fazer isso. Inclusive, eu não poderia ser jornalista na China. Eu seria preso se eu fosse o jornalista que eu sou na China. Então, aqui não estou defendendo a China. Mas, olha o que fez a China. No espaço de 40 anos, eles conseguiram que a atual geração, vocês chineses, a garotada de 15 anos hoje na China, é a primeira geração que não tem mais acesso visual ou da vida à pobreza. Olha só que incrível. Pela primeira vez, há uma geração na China que desconhece a pobreza. Então, é possível. Né? Aí tem todos os outros debates, a gente pode fazer todos os outros debates juntos. Mas existe, sim, essa possibilidade. Posso te dar vários exemplos aqui na Europa. A Noruega, quando descobriu o petróleo, ela passou de ser um país rural, inclusive com bolsões de pobreza, para ser um dos países mais ricos do mundo. Ah, claro, mas descobriu o petróleo, resolveu. Vai perguntar para outros que descobriram o petróleo se eles resolveram de fato. Não foi a descoberta do petróleo que resolveu o problema da pobreza na Noruega, foi a distribuição. Então, não é uma fatalidade a existência da pobreza. É uma estrutura, tanto na origem como na resposta. Oi, tudo bem? Em suas coberturas de crises humanitárias e campos de refugiados, qual foi o momento ou história que mais o impactou pessoalmente e como essa experiência influenciou a forma como você aborda a cobertura jornalística dessas crises? São várias. Tem uma que eu sempre lembro pela parte, vamos dizer assim, visual, que me pareceu muito, muito incrível. Eu estava acompanhando um grupo de refugiados caminhando pela Sérvia e chegando na Hungria. E é curioso, né? Porque os governos acham que, olha, não vamos dar transporte para eles e eles não vão chegar em lugar nenhum. Aí o que eles fazem? Andam. Né? Se atrás de você tem a morte, o que você vai fazer? Você vai andar. Ah, mas não tem transporte. Mas atrás está a morte. Atrás está a miséria. Atrás está meu filho que talvez não vá sobreviver. Então eu ando. Né? Então, essas caravanas também existem para os Estados Unidos. Esse fluxo migratório de refugiados para a Europa. Na Sérvia, o governo sérvio decidiu: nós não vamos colocar trens para eles, porque senão vamos facilitar a migração, imagina só. Aí o que fizeram os refugiados e imigrantes? Falaram: bom, a linha de trem vai para algum lugar, né? Eu não posso me perder. A linha de trem vai para, no caso, eles queriam para Budapeste, na Hungria. Eles sabiam que aquela linha de trem ia para Budapeste. E eles sabiam que o trem não ia circular, porque, claro, os trens não eram colocados para eles. E aí o que eles fizeram, então, andaram pelo trilho de trem até chegar na Hungria. E nesse percurso eu vi uma imagem que eu não consigo esquecer e que eu acho que eu nunca vou esquecer na minha vida. Era uma senhora de muita idade, devia ter mais de 80 anos, numa cadeira de roda, e vocês imaginam, ela estava de costas para o destino, então ela estava indo para lá, né, no caso, e a família
levava ela de espigão em espigão do trilho de trem. Você imagina quanto é isso em termos de solavanco, né? E eles foram empurrando, ou na verdade, puxando ela espigão por espigão. Você imagina a cena, né? Uma cadeira de roda com uma senhora velhinha percorrendo um trilho de trem com alguém puxando, e eles se revezavam, né? E claro, tinha os jovens, tinha os mais velhos, etc. E eles viram que eu fiquei em choque vendo aquela imagem, porque eles vieram de longe e iam continuar muito tempo ainda. Muito tempo são dias, não é daqui a algumas horas eu cheguei, né? E eu estava olhando completamente espantado para eles, e um deles me viu e olhou para mim e só falou uma palavra: family. Vocês entenderam? Olá, tudo bom? Vou fazer a pergunta para você. Guilherme, meu nome é Guilherme, prazer. Na sua opinião, quais são as políticas públicas mais eficazes que você já viu em prática? E o que você recomendaria para que outros países adotassem práticas mais humanitárias e eficientes com os outros migrantes? Essa pergunta eu até queria entender um pouco melhor. São as políticas para integração ou as políticas... quais políticas? As políticas em relação à integração para os migrantes mesmo. Tá bom, perfeito. Primeiro, não ter campo de refugiados. A integração dessas pessoas nas cidades é um caminho talvez mais eficazes para integrar essas pessoas à comunidade. Esse é o primeiro ponto. Então, é não criar bolsões, não criar guetos para essas populações. Eu já fui a muitos campos de refugiados. São lugares extremamente tristes, são lugares que depois de alguns anos viram extremamente violentos, porque, claro, não há lei, não há polícia, não há governo, e é uma sociedade como qualquer outra, ou seja, você sempre vai ter aqueles que vão querer se aproveitar, roubar, matar, estuprar, tudo que vocês têm, tudo que a gente tem numa cidade, tem também no campo de refugiados. Imagina tudo isso sem lei, sem polícia, sem ordem, sem tribunal, sem justiça. Então, é extremamente complicado um campo de refugiado. Então, portanto, o primeiro passo, integração, ou seja, fazer parte da cidade ou mesmo das cidades onde essas pessoas podem ser distribuídas. 2, as crianças precisam ir para a escola. E não escolas de refugiados. Elas precisam ser colocadas nas escolas recorrentes do serviço público, por exemplo, de educação daquele país. 3, os refugiados precisam receber atendimento médico. Por quê? Porque essas pessoas, a saúde dessas pessoas é a saúde da comunidade. Então, você quer criar um ambiente mais tranquilo e de menos atrito entre a comunidade que recebe o refugiado, é cuidando do refugiado, não é excluindo, não é marginalizando o refugiado. Então, esse também é um ponto fundamental. E ter um plano econômico para eles, ou seja, postos de trabalho, ou pelo menos treinamento, o ensino da língua daquele país. Isso de um lado. Tá? Então, do acolhimento é isso, é você não marginalizar aquelas pessoas, porque a marginalização vai ampliar o problema e não, entre aspas, resolver o problema, vai ampliar o problema. Esse é o primeiro ponto. Mas, acima de tudo, entender por que aquela pessoa está vindo. O que aconteceu naquele país de origem e como que eu, como um país vizinho ou um país rico, posso ajudar na solução daquela crise original. Enquanto não houver uma solução naquela crise original, não vai haver a interrupção do fluxo migratório ou de refugiados. Então,
Não adianta a Europa falar, vamos construir muros, ou os Estados Unidos, sem lidar com o que acontece do outro lado do muro. Eu lembro de um pai de uma família de refugiados que eu perguntei, mas se você chegar lá e tiver um muro, ele falou, eu escalo o muro. Falei, se o muro for muito alto? Ele falou, eu escalo o muro. Falei, mas se não der? E ele falou, eu escalo o muro. Ou seja, nada ia parar ele, né? Claro, está exagerando, porque obviamente tem muros que você não vai conseguir. Mas o que ele queria dizer? Não adianta você me colocar uma barreira quando atrás de mim tem a morte. Então, eu vou fazer de tudo, eu vou cavar um túnel, se possível, para chegar do outro lado. Oi. Qual você acha que é o país dos que você visitou que melhor recebeu os refugiados? E qual é o pior? Olha, difícil dizer, mas eu fiquei bastante impressionado, por exemplo, com a Dinamarca. Eu fui visitar um centro e foi bastante impressionante ver a capacidade que eles tinham de acolhimento. Claro que tem problemas, claro, sem dúvida nenhuma, mas eu achei que tinha um plano, pelo menos. Perdão, não a Dinamarca, Suécia, esquece, Suécia. Eu achei que tinha um plano, pelo menos, bastante humano para receber. Isso já faz uns 10 anos, e desde então a Suécia passou a ter um governo cada vez mais de extrema-direita. Então, desconfio de que talvez não seja mais a mesma situação hoje. Mas naquele momento, pelo menos que eu fui, eu achei bastante impressionante. Por alguns motivos, mas o principal deles era porque existia um plano, né? Então, o refugiado chegava em tal lugar, ele era atendido, ele era as crianças tinha crianças sozinhas, né? Crianças que não estavam acompanhadas pelos pais, elas eram colocadas num abrigo separado, meninos de um lado, meninas de outro, enfim, muito organizado, com muita estrutura e, claro, com muito dinheiro. Então, isso eu achei bastante, eu diria, sólido, pelo menos a parte do acolhimento. Um país que eu fiquei em choque foi a Hungria. A Hungria, eu fui ver um local em que eles colocavam as pessoas e o local era inteiro rodeado de arame farpado e dia e noite seguranças ficavam dando volta nesse local com cachorros, como se lá dentro estivessem criminosos. Qual crime exatamente que eles fizeram? Né? Qual foi o crime que eles cometeram? Fugir da morte? É isso? Né? E aí, claro, tinha uma política deliberada, tem ainda, uma política deliberada de dizer vocês não são bem-vindos aqui. Né? Então era para assustar, para aterrorizar, para desmoralizar, para humilhar aquelas pessoas, para elas dizerem vão procurar outro lugar. Né? Então eles são tratados como criminosos. Claro, existe uma ilegalidade em cruzar uma fronteira sem documentos, existe uma ilegalidade em cruzar a fronteira sem visto, tudo isso é verdade. Mas será que eles são perigosos o suficientes, né, para serem colocados numa prisão, porque era isso que eles estavam, numa prisão e sendo permanentemente rodeados por seguranças? Parecia um filme, perdão, parecia um filme dos anos 30 e 40, viu, gente? Com aqueles seguranças, com aqueles soldados muito altos, muito brancos, com cachorros latindo aquelas pessoas que não estavam entendendo qual era o crime que elas tinham cometido. Então, acho que, pelo menos aqui da Europa, a gente pode, obviamente, expandir, tem muitos outros lugares, mas acho que da Europa, esses dois lugares me chamam muita atenção. Que? Ah, tá.
com o crescimento de partidos e ideologias nacionalistas, xenófobas e racistas em muitos países. Qual é o impacto dessas tendências na formulação de políticas migratórias e na proteção dos direitos dos refugiados e imigrantes? Profunda. Mas olha só que maluquice essa história. Não é só quando eles chegam ao poder que eles têm um impacto. O impacto deles também tem quando eles ameaçam a direita tradicional, democrática, nas eleições. Então, vamos dar um exemplo aqui. A extrema-direita francesa concorre contra a direita francesa pelos votos conservadores, né? Então, o que tem acontecido? Não só a direita está com medo da extrema-direita, de perder lugar, né, para a extrema-direita, e isso pode acontecer, e já vem acontecendo em alguns países. No Brasil foi isso que aconteceu. O que desmoronou foi a direita, né? Foi o PMDB, foi o PSDB. Esses partidos foram engolidos pela extrema-direita, pelo bolsonarismo, né? Na Europa é muito parecido. A extrema-direita vem pegando votos da direita. Por que eu estou explicando isso? Porque daí o que faz a direita? Opa, estamos perdendo voto para aqueles caras. Por quê? Porque os eleitores estão preocupados com a imigração. Então vamos incorporar um pouco das políticas, ou pelo menos da narrativa da extrema-direita nos nossos programas. Então o que está acontecendo é que, apesar da extrema-direita não chegar ao poder, as ideias deles acabam contaminando e pressionando os outros partidos a adotar as mesmas coisas. Então, mesmo sem eles terem chegado ao poder, muitas das ideias da extrema-direita já contaminaram a direita tradicional democrática. Significa o quê isso na prática? Significa que, por exemplo, fala-se muito mais em controle do mar Mediterrâneo, fala-se muito mais na necessidade de expulsar aqueles que estão ilegalmente nos nossos países, fala-se muito mais nós não estamos mais aguentando o volume de refugiados, nós não temos como lidar com esse número de refugiados. Então, a narrativa não tem sido a da acolhida, tem sido a da proteção, a da soberania, a de proteger os nossos nacionais contra esses estrangeiros que estão nos invadindo. Insisto, se a gente pega os números mostram que se tinha alguém preocupado, ou que se deveria ter alguém preocupado com isso, era o Paquistão, a Turquia, né, o Líbano, a Colômbia, o Equador. Esses países poderiam falar, estamos sendo invadidos. A Dinamarca não tem como dizer isso. Mas agora tem uma outra população e a questão demográfica mudou? Certamente, não é menosprezar, não é dizer que isso não é um tema. Claro que é um tema, mas precisamos colocar num contexto. E o contexto é um pouco maior do que isso. O que tem sido, de uma forma muito permanente nos últimos 20 anos aqui, é a instrumentalização da questão migratória e da questão dos refugiados para eu ganhar voz, para eu ganhar poder, para eu te convencer a votar por mim. É uma manipulação daquele assunto. Não é o assunto, é a manipulação do assunto. Vou te dar um exemplo que vocês vão entender aí, talvez. Essa semana, ou a semana passada, aconteceu que teve um projeto de lei aí no Brasil sobre o aborto. Será que era, de fato, a principal objetivo daquele grupo político criminalizar a menina e os médicos? Até pode ser que sim, porque dali tudo pode acontecer. Mas, além da lei, o que é que eles queriam? Eles queriam mobilizar. Eles queriam gerar o debate para mobilizar os seus partidários, os seus apoiadores. A mesma coisa acontece com a questão dos refugiados e da imigração. É uma tentativa por parte da extrema-direita de mobilização do seu próprio eleitorado. Vou contar uma historinha curtinha aqui para vocês. Eu moro em Genebra, faz fronteira com a França. E aí, numa eleição francesa, em que a extrema-direita estava indo muito bem, eu fui a algumas cidades aqui, peguei o carro, fui a algumas cidades que eu sabia, cidades pequenininhas,
Nos Alpes, para vocês terem ideia, nos Alpes, vaquinhas, esqui, montanha, tudo perfeito, né? Chalés, fundi, o cenário que vocês colocam, o cenário de Alpes na cabeça de vocês, era essas cidades que eu estava visitando. E eram cidades que não tinham imigrantes, praticamente não tinha nenhum refugiado, e votavam todos na extrema-direita. Eu falei, tem que ir lá conversar com esse povo. Como é que é isso? Né? Aí eu fui lá conversar, e fui numa carpinteria. Desculpa, professora, é isso? É assim que fala? Num lugar que corta madeira, né? Eu esqueci o nome disso em português. Os carpinteiros, né? Da cidade. Todos jovens, relativamente jovens, 25, por aí, todos muito franceses, todos muito locais, até com sotaque ali da região. Aí eu perguntei, vocês votam por quem? A gente vota pela Front National. Falei, e por quê? Porque nós estamos sendo ameaçados. Aí eu olhei em volta, falei, por quem? Por que vocês estão sendo ameaçados? Porque aqui não tem ninguém. Né? Não, mas aqui não, mas e se um dia eu for para Paris e pegar o metrô? Aí talvez eu seja ameaçado por alguém? Falei, mas você já fez isso? Não. Como é que você sabe que você pode ser ameaçado no metrô em Paris? Ou seja, ali não era a ameaça real, era a manipulação desse medo de uma população que sim, que nós todos, vocês também, vivem uma insegurança muito grande atualmente, usando justamente o imigrante, o refugiado, como o elemento de manipulação e de mobilização. Oi, Jamil, tudo bem? Eu sou a Alice, prazer. Prazer. Eu quero fazer uma perguntinha. Em seus artigos, você tem discutido bastante sobre a ascensão do autoritarismo e a crise das democracias modernas. Quais são as medidas mais urgentes que você acredita serem necessárias para proteger e fortalecer as democracias ao redor do mundo hoje? Olha, essa é uma daquelas perguntas que eu acho que se alguém soubesse a resposta, era bom já implementar hoje, porque é o grande desafio, né? O grande desafio é como socorrer as democracias dessa situação. Mas eu tenho algumas sugestões. A primeira delas é fazer com que a democracia chegue para todo mundo, né? Que de fato ela exista. E a democracia não existe só no dia da eleição. Democracia é a capacidade, por exemplo, de uma família que não tem dinheiro ter educação, né? Ou não poder pagar uma escola, mas ter educação. Não poder pagar uma operação, mas quando a mãe fica doente, ter um sistema de saúde que atende e salva a vida dela. Isso é democracia. Isso é democracia. Democracia não é só votar. Votar é parte, certamente. Uma parte importante, certamente. Mas não adianta se você vota e o teu destino é abandonado. O que é a democracia? É uma promessa de que nós todos temos em nossas mãos a capacidade de definir o nosso futuro. Mas e se isso não acontece? Né? Então, obviamente, queremos defender a democracia recrutando pessoas que amam a democracia. Quem são os que amam a democracia? Os que têm acesso à democracia. Então, nós precisamos criar, porque por isso que eu digo, principalmente depois do bolsonarismo, que todo mundo falava, não, precisamos recriar a democracia. Não, nós precisamos criar a democracia brasileira. Ela não existe para todo mundo ainda. Então, quanto mais direitos, e é essa palavra fundamental, que eu queria que vocês guardassem, quanto maior a garantia de direitos a uma população, mais ela vai lutar para que aqueles direitos não desapareçam. Mais ela vai lutar para que a democracia não desapareça. Né? Então, o fundamental dessa história é a questão dos direitos. E aí eu vou dar uns números para vocês que talvez a gente possa entender aqui. Em 1900, de cada 10 pessoas, 7 eram analfabetas. De 10, 7 eram analfabetas. Em 2015, ou seja, 115 anos depois, de cada 10 pessoas no mundo, só 2 eram analfabetas.
Olha que transformação. Outra transformação. Em 1900, a expectativa de vida no mundo era de 35 anos de idade. Vocês já estariam na metade da vida. Metade da vida. Em 2015, a expectativa de vida foi de 70 anos de idade. Olha só, de 35 anos para 70 anos de idade. Vocês diriam, não, mas isso foi o avanço da medicina? Claro que foi. Remédio, antibiótico, tudo isso. Mas, se isso não tivesse chegado para muita gente, ou seja, se não tivesse sido democratizado, a expectativa do planeta não teria subido, teria ficado concentrado só na elite. Né? Então, esse é o ponto fundamental. O que mudou a história do mundo e o que mudou a história das democracias foi a garantia de direitos. Esse povo dos direitos humanos. Esse povo dos direitos humanos. Quer ver esse povo dos direitos humanos, o que eles fazem? Eles criam fim de semana. Fim de semana é o resultado de uma luta de direitos. O trabalhador, né, da Revolução Industrial, antes de fazer greve, antes de muita gente morrer, não tinha esse direito. E aí? Então você tem uma jornada de trabalho de 8 horas por dia. Esse povo dos direitos humanos, que cria uma coisa chamada futebol no fim de semana. O futebol do fim de semana é resultado da conquista de direitos. Por que ele acontece no sábado? Originalmente era no sábado na Inglaterra, né? Ali nos primeiros campeonatos. Porque quando os operários não trabalhavam. Ou seja, até mesmo o fim de semana, até mesmo o futebol do fim de semana, ele é resultado de uma luta de direitos. Então, eu acho que o melhor caminho que a gente pode pensar é a expansão de direitos. Escutando? Pode falar. Tá. Você acha que existe um mito de figura salvadora em torno da ONU? Que partes da organização podem ser consideradas questionáveis e quais são bastante relevantes? Todas as partes da ONU podem ser questionadas, devem ser questionadas. A ONU não é uma entidade santa, não foi o Espírito Santo que criou, foram governos que criaram com um objetivo político. O que acontece na ONU é política. O centro do debate na ONU é poder. É disso que se trata. Quando foi criada a ONU, em 1945, o que um certo país chamado Estados Unidos queria fazer era congelar o seu poder como hegemonia mundial. E ele cria um sistema no qual ele passa a ser o hegemônico. Né? Então, a ONU é o resultado de uma disputa de poder. Por que ela hoje não funciona? Porque a relação de poder hoje é outra. Porque tem países que têm poder na prática, mas que não têm voz quando chegam lá. E tem países que têm muito poder lá, mas que são hoje, vamos dizer assim, menores no mundo. França, né? Uma ex-potência colonial, só. Né? Tem armas nucleares? Tem, claro, a gente sabe disso. Mas ela tem um poder hoje muito inferior ao que ela tinha naquele momento. Então, qual é o problema hoje fundamental da ONU? É que ela não reflete o que o mundo é. Não reflete o quê? Poder. Ela não reflete a relação de poder que existe hoje no mundo. Então, esse é o problema fundamental da ONU. Agora, então tá bom, então vamos acabar com ela, porque não funciona, não adianta para nada. Tá bom. Só que aí a gente vai ter que lembrar de uma coisinha. 250 milhões de pessoas no mundo, mais do que um Brasil, sobrevivem diariamente porque a ONU vai lá e entrega comida, abrigo, local para morar, escola para essas pessoas. Então, todos os anos, 250 milhões de pessoas dependem da ONU para sobreviver.
enquanto uma opção, uma alternativa não for encontrada, se você simplesmente só acaba com ela, você condena à morte 250 milhões de pessoas. Ou, se você não condenar eles à morte, sabe o que eles vão fazer? Vão migrar. E aí, curioso, né? Vão migrar justamente para aqueles países que hoje não estão pagando a conta da ONU, porque dizem que essa entidade não serve para nada. Então, olha como é complexo, né? E como o que eu estou tentando falar para vocês é que basicamente não tem uma solução simples. Não tem, ela não serve para nada, então vamos fechar. Ali não serve para nada, não vou nem prestar atenção no que está acontecendo lá. Então, se não existir, esse é o problema, né? Como é que a gente vai dar resposta a tudo isso? Agora, precisa passar por uma reforma. Claro que precisa, urgente, desesperadamente, precisa passar pela reforma. Caso contrário, não é a ONU que vai ter problema, é o planeta que vai ter um problema muito sério. Oi, Jamil, já a gente está chegando já no prazo de 1 horinha aí, mas eu acho que eu queria que você comentasse, para finalizar, um tema que no final a gente acabou ainda não conseguindo aprofundar tanto, mas que hoje no Brasil, depois do que aconteceu no Rio Grande do Sul, um tapa na cara que a gente teve quando mais de 300 e tantos municípios, de repente, embaixo d'água, e os que achavam que as mudanças climáticas não estavam aí, que era algo do futuro, ou era algo, né, uma fake news, a gente aqui no Brasil ainda está digerindo, né, tudo o que aconteceu, e a gente sabe o quanto que isso mobiliza e já tem mobilizado grandes levas migratórias pelo mundo. Queria saber como que você está acompanhando, não só dentro da ONU, mas nas instituições internacionais, como está esse tema, né, do trabalho de acolhida ou de prevenção, né, dos refugiados climáticos, ainda é um termo ainda em negociação, que ainda não é aceito internacionalmente, mas se você pudesse comentar esse tema, ia ser muito importante. Professora, de fato, esse é um tema fundamental, porque, olha só, antes da guerra na Ucrânia, ou seja, antes de que ano que foi? 2020, né? Não, perdão, 22. Um ano antes, pela primeira vez, tinha tido mais deslocados pelo clima do que por bombas, né? Claro, depois veio a guerra e isso mudou de novo. Mas isso indica que os próximos anos, ou pelo menos as próximas décadas, a gente pode ver esse fenômeno voltar. Então, como você disse, não há uma definição ainda, inclusive porque tem um debate. Os governos seriam obrigados a recebê-los ou não? E de que forma seriam tratados? Seriam tratados da mesma forma que alguém que sai de uma guerra ou não? Então, são debates ainda. Mas são debates que já estão acontecendo, porque justamente, inclusive nesse último relatório do Acnur, tem um capítulo inteiro sobre isso, mostrando que se todas as projeções forem confirmadas, nós vamos ter fluxos de pessoas fugindo da morte, não pela bomba, mas pela seca, pela enchente, né? Esses deslocados que não vão estar sendo atendidos mais em seus países de origem, não por um erro né, das suas vidas, ou porque faliu a empresa, nada disso. Simplesmente porque aquele país vai ser inabitável, né, ou aquela região passa a ser inabitável. Então, esse é um debate extremamente rico, é um debate, eu acho que até filosófico, no fundo, né? O que você faz com um país que desaparece, ou que tem parte dele que é inabitável? O que você faz com aquela região, né? Então, tudo isso está sendo colocado. Eu acho que esse vai ser o grande tema das próximas décadas, principalmente porque a gente já está vendo que não... Perdão, tem gente chegando aqui. Principalmente porque a gente está vendo que não tem volta essa questão das mudanças climáticas. Só para encerrar, a Maxine tem uma pergunta bem rápida,
mas acho que pode amarrar bem nossa conversa. Você faz para ele? Oi, Jamil. Meu nome é Maxine e eu tenho uma pergunta que é: você acha que apenas pela educação podemos diminuir o número de xenófobos e a recepção de imigrantes? E pessoas que são contra a recepção de imigrantes? A educação é uma parte fundamental, sem dúvida nenhuma, mas a educação desde a escola, a educação... Agora, tem vários outros fatores. O outro fator é o papel dos líderes políticos. Discursos xenófobos, eles levam à xenofobia, mesmo no lugar onde antes essa situação não existia de fato. Então, você manipular a xenofobia e o medo em relação ao estrangeiro, o medo em relação ao estrangeiro é natural, e você manipular e transformar isso em xenofobia, isso é, obviamente, extremamente perigoso. Então, não é só educação, é também você punir o discurso do ódio, né? Hoje é o Dia Internacional do Combate ao Discurso do Ódio, não sei se vocês sabiam. Esse discurso de ódio precisa ser combatido, né? Caso contrário, você pode ter toda a educação, mas se você tem uma onda de discursos de líderes políticos contra imigrantes e refugiados, obviamente essa educação ela pode ser pelo menos minada. Terceiro lugar, precisa ter um espaço real de política pública para acolher essas pessoas. Caso contrário, você pode ter toda a educação do mundo, mas se você vê que aquela acolhida passou a ser um problema, talvez você mude de ideia. Então, o Estado precisa ser muito atuante para garantir que aquela acolhida seja efetiva. Então, isso também é um outro ponto fundamental. E, como eu sempre digo, o outro aspecto. Nenhum refugiado quer ser refugiado. Ele quer voltar para casa. Eu conheci uma quantidade de gente enorme que vinha com a chave, dizendo: um dia eu vou voltar para minha casa. Então, ajudar a buscar a solução nos países de origem, e entender por que essas pessoas cruzaram as fronteiras, atravessaram os mares, atravessaram os desertos. Por que eles fizeram isso? Porque queriam? Será? Né? Então, porque queriam invadir o nosso país, roubar o nosso passaporte? Né? Será que é isso? Então, esse é outro ponto fundamental também. Lidar com o que, no fundo, é as desigualdades do planeta. Deixa eu abrir aqui. Jamil, bom, acho que é por conta do teu tempo também, os meninos estão aqui, ainda tinham várias perguntas, principalmente querendo saber um pouco da tua atuação como jornalista, como escritor, mas, enfim, o tempo é curto, mas foi muito bacana a conversa, muito produtivo. Queremos te agradecer pela tua disponibilidade, né, pela tua fala tão sensível e que colaborou muito. Aqui também na sala estão outros 2 professores que são desse curso que a gente dá, que chama, nosso curso chama Migrações na Atualidade. Não, o nosso curso, esse é o meu curso, mas é dentro de um outro em que o Benê, que é professor de História, trabalha a questão dos movimentos, da ascensão dos movimentos de extrema-direita e movimentos xenófobos, discutindo essas questões de direitos humanos no mundo contemporâneo, e a Vânia e a Babi, que são outros professores, trabalham no âmbito da matemática, eles vão manipulando esses dados de migração e trabalhando estatística. Que legal. Que legal. A populações em movimento. Então, estamos aqui, todos nós, agradecendo você pelo seu tempo, pela sua fala, sua generosidade, e eu gostaria que os meus alunos batessem palma, agradecessem. Obrigada mais uma vez. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado aos professores que estão aí. Amanhã tem matéria de extrema-direita. Já vou avisar. Um beijo a todos.